Então, continuando aqui, esta obra historiográfica foi concebida, segundo um plano coerente e determinada por uma ideia homogênea, a saber, o mandato fundamental de Deuteronômio, dar culto a um só Deus em um único santuário central. O último evento relatado por esta obra, o rei Joaquim, exilado na Babilônia, é libertado do cárcere, segundo o livro dos Reis, capítulo 25, versículo 27 em diante, nos permite fixar o tempo em que a história deuteronomística foi escrita. Então, ou seja, deduz-se que foi encerrada essa coleção de textos nesse período do rei lá preso, entende? É claro que, obviamente, vai ter gente que vai entender que, por exemplo, Josué foi escrito por Josué e acabou, entende? Ou de repente foi escrito por alguém da época de Juízes ou da época de Samuel, entende? Alguma coisa do tipo. Só que assim, esses pesquisadores compreendem que isso daí é depois do rei Joaquim, que pode ser inclusive no período de Crônicas, entende? Então, deixa eu ver aqui. O evento narrado ocorreu no 37º ano do exílio de Joaquim, quer dizer, após 598. A obra provém, portanto, de meados do século VI a.C., exatamente como no caso das linhas narrativas do Pentateuco, por exemplo, a do Javista, que deve ser feita também neste caso uma distinção entre o material da tradição, que forma a base da história, e a redação que reuniu e fundiu o material existente. Então a gente aqui, quando fala de Javista, está falando de algumas escolas literárias na construção do Pentateuco. Já tem tempo que vocês estudaram o Pentateuco comigo, mas a gente falou sobre isso, Javista, Eloísta, Deuteronomista e Sacerdotal. E aí o que acontece? Então, e aí, por exemplo, nesse caso, a gente encontra vestígios, e esses vestígios deduz-se que seja atribuído a uma determinada escola, certo? E aí, continuando, o autor da obra historiográfica deuteronomística, ou o deuteronomista, é um compilador que juntou e redigiu as tradições e encontrou de acordo com determinados pontos de vista. Essas tradições eram de natureza bem diversa. A primeira parte do livro de Josué relata as narrativas. Na primeira parte do livro de Josué relatam acontecimentos dentro do contexto da tomada da terra. O cenário destes acontecimentos é o santuário de Gilgal, próximo a Jericó e sua circunvizinhança. Portanto, a atenção é somente voltada para uma área limitada da terra que os israelitas ocuparam. Estando Jericó situada na região da tribo de Benjamim, é provável tratar-se de tradições cultivadas no âmbito desta tribo. Segundo seu caráter literário, todas estas narrativas são preponderantemente de natureza etiológica, ou seja, vamos tentar explicar a realidade. Por que a gente é assim? Por que as coisas são como são, certo? É disso que se ocupa a narrativa etiológica. E aí, continuando aqui, deixa eu ver... tem por objetivo explicar os mais diversos fatos. As 12 pedras no leito do rio, do Rio Jordão, Josué capítulo 4, versículo 9, coloca o quê? Até o dia de hoje. Então você percebe que até o dia do escritor, certo? Outras 12 pedras no santuário de Gilgal, capítulo 4, versículo 21 em diante. O nome Gilgal, capítulo 5, versículo 9. As muralhas destruídas de Jericó que jazem no solo, capítulo 6, versículo 26. O fato de o clã de Raabe morar no meio dos israelitas, capítulo 6, versículo 25. Um montão de pedras no vale de Acor e o nome deste vale, capítulo 7, versículo 26.
as ruínas de Ai, capítulo 8, versículo 28, o serviço dos gibeonitas no santuário de Gilgal, capítulo 9, versículo 26, etc. Então essas narrativas etiológicas agora estão unidas, formando um quadro coeso da primeira fase de ocupação das terras na Cisjordânia por Josué. Então a ideia é explicar por que é a realidade desse jeito. E aí o livro ele está sendo escrito dizendo, ó, por causa disso, tá vendo o Vale de Jacó? Teve um tal de Acã, teve não sei o que lá, tá vendo essas pedras aqui no rio? É por causa disso e disso, tá vendo não sei o que lá? Aconteceu não sei o que. Aí é meio que assim, a gente praticamente não tem memória direito, né? Mas é como se as pessoas passassem por lugares aqui no bairro e olha, isso aqui foi ocupado em 1700 e alguma coisa, 1800 e alguma coisa por não sei quem. Tá vendo essa casa aqui que não derrubaram, nenhuma empreiteira derrubou. Essa casa aqui pertenceu a fulano de tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Então, a ideia da narrativa aqui é explicar, né, por que as coisas estão como estão, porque as coisas chegaram onde chegaram, entende? E aí nisso, deixa eu ver, nesse caso é uma história da maravilhosa direção divina sob a qual não é a força militar do povo, mas o próprio Deus que conquista a vitória sobre os inimigos, certo? Para o transcurso restante da tomada da terra, o deuteronomista dispunha de diversos documentos em forma de listas, que transmitiu nos capítulos 13 a 21. No discurso de despedida de Josué, no capítulo 23, é declarado mais uma vez, em retrospecto, que a história da tomada da terra foi uma história da liderança de Deus, pela qual ele realizou suas promessas. Versículo 14. Manifesta-se aqui novamente o interesse do deuteronomista, que subordinou todo este período da história da tomada da terra a essa ideia fundamental. O capítulo 24 do livro de Josué contém uma tradição particular, relata uma aliança feita em Siquém, versículo 25. Então, enquanto no 23 há uma retrospectiva, olha tudo que a gente passou até chegar aqui, isso é Josué contando, mas também é o deuteronomista contando para a sua audiência original, percebe? Ou seja, dentro da narrativa, Josué está pregando ao povo, fora da narrativa, o autor está contando a história de Josué pregando para o povo, a retrospectiva de tudo que eles viveram debaixo da mão de Deus, está contando isso para a sua audiência de então. Igual o pregador faz quando ele abre a Bíblia, pega a história de lá de não sei onde e aplica na vida da irmã fulana que trabalha ali na fábrica de sabão, entende? E aí, continuando, o capítulo 24 do livro de Josué contém uma tradição particular, relata uma aliança feita em Siquém, versículo 25. Os parceiros desta aliança são Deus e as tribos reunidas de Israel. Josué serve de mediador. O teor do compromisso assumido com a aliança é a adoração ao Deus único, Javé, por parte das tribos de Israel, versículos 22 a 24. E nesta associação cultica das tribos, temos a mais antiga forma daquela comunhão que se denominou a si mesma de Israel. Então a gente observa que ali está nascendo a nação que foi idealizada através daquele povo com Moisés, que foi preparada nos 4 séculos no Egito, que foi revelada para Abraão lá não sei onde, quando ele ainda passava por aquelas terras que um dia ele tomaria posse, certo? Então, somente no transcurso da história seguinte, desenvolveu-se a partir da comunhão cultica uma confederação política e da associação inconsistente de tribos, um povo unificado. Porque observa bem, primeiro, eles são o quê? O clã de Jacó, certo? Depois, eles são um bando de escravos. Depois, eles se tornam um povo que vai sendo de alguma forma organizado,
vai sendo treinado, vai sendo ensinado, vai sendo moldado através de Moisés enquanto legislador, dizendo: isso aqui não é bagunça não, entendeu? Botando ordem na casa. Depois o que acontece? Aquele monte de gente que vira um povo começa a tomar posse, né, do território dos povos pagãos. E aí nisso eles vão ocupando esses espaços, e a partir daí eles vão cada um ficando num lugar, mas eles ainda estão soltos. E aí vai começando a se consolidar esse monte de gente, esse monte de povos e povos e povos, para virar um povo só, entende? É como se a gente pensar no nosso contexto aqui continental do Brasil, há um tempo atrás. Você vai reparar que os Estados Unidos são as 13 colônias, é tudo bonitinho. O Brasil era a terra de Santa Cruz, a ilha de Santa Cruz, e vê aquele monte de gente, e o pessoal foi, os bandeirantes foram entrando, e vambora, faz isso, faz aquilo outro, e tal, aquele negócio todinho, e aí cada um fica no canto. Aí quando vem, independência ou morte, aí tem a guerra do reconhecimento. Por quê? Porque Dom Pedro está dizendo que é uma coisa só, mas não é uma coisa só não. Nós aqui é um negócio, vocês aí é outro negócio, e aí tem guerra, matança, que é negócio todinho, até, né, a gente virar uma coisa só, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, né? Tá mais fácil hoje em dia morrer, né, do que ficar livre, né? Olha aí, o Brasil é nosso, né? Então, aí a questão é contar isso para os europeus, né? O pessoal que diz que a Amazônia é do mundo, né? Esse negócio todinho, tá difícil esse negócio. Mas, então, brincadeiras à parte, a gente fechou aqui o livro de Josué nessa obra historiográfica deuteronomística com Rolf Rendtorff.